Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal! Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Você vive o agora? Nós vivemos o agora? O que vocês acham, meninas? É o que nós queremos saber. A gente vai falar sobre isso. Então, aqui estamos com uma convidada especial, a Ana, que é a segunda vez que ela vem no nosso podcast. É uma honra. Eba. Imagina, a honra é toda minha, com E certeza. bora conversar Bora sobre essa conversar. história do agora. Isso. Se vocês quiserem também mandar perguntas, comentários, sempre bem-vindo, né? Porque a gente vai, nós vamos elaborando através das inquietações, né? Das dúvidas que vão surgindo e das nossas próprias dúvidas, né? A gente vai vivendo aquilo para poder passar, transmitir algo da nossa vivência, do que a gente experimenta, e isso é positivo, né? Porque é compartilhar ideias e reflexões. Exatamente. Viva o agora para ter dúvida e nos perguntar. Isso. É muito interessante quando vocês colocam as suas percepções do vídeo ou as experiências também nos comentários, porque a gente pode criar uma troca mais profunda. E a gente trouxe alguns pontinhos aqui para falar sobre, e um dos pontinhos, né, a gente vai diferenciar a percepção consciente da percepção mecânica. Que a percepção consciente, ela vai ter a ver mais com viver o agora, né? Você ter em vez de uma reação mecânica, você pensar com a consciência na forma de atuar, de sentir e de pensar. Então também tem a ver com a não dualidade, que a gente vai falar um pouquinho sobre, e com o não pensar também, porque um interage com o outro. Para a gente ver um pouquinho além do bom e do mal, que é um mecanismo da mente, a gente tem que aprender a não pensar, que é a silenciar a mente, que é diferente de brigar com os pensamentos, de ficar, para de pensar isso, mas sim não se identificar com os pensamentos, de você conseguir manter uma serenidade mental mesmo com a turbulência dos eventos ou do nosso próprio mundo interior. Achei legal. E em relação a isso do não ficar brigando com a mente e do bom e do mal, né? Porque nós sabemos que o bom e o mal são conceitos, né? O que é bom para uma pessoa e naquele momento não é bom para outra e vice-versa. Então, isso do viver o momento faz com que a pessoa tenha essa percepção consciente e ela tenha as respostas adequadas para cada circunstância, né? Então, já é diferente de uma percepção, vamos dizer, de uma reação, né? Que seria mecânico. Então, quando é mecânico, a pessoa reage de acordo à circunstância que vem, né? Porém, não é, vamos dizer assim, não é adequada a resposta, porque é uma resposta mecânica, né? Uma resposta provocada. Já enquanto que a percepção consciente é uma resposta adequada para essa circunstância, né? Para aquele evento que se manifesta na vida da pessoa. Então, vamos dizer assim, a pessoa sempre vai estar plena, vai estar em harmonia, né? Nessas situações que acontecem. E a gente vai falar mais durante essa conversa, né? E qual seria um exemplo, assim, dessa mecanicidade numa resposta, né, que veio inédita, assim? Sim, a gente pode dar um exemplo do diferencial, por exemplo, um animal, um cachorro, vamos colocar, né? O cachorro, ele vai ter uma reação mecânica. Por quê? Porque é uma natureza mecânica do animal, né? Ele não tem intelecto, ele não vai, vamos dizer, ele não vai pensar antes de responder, né? Se vem alguém estranho, que ele, né, que se ele ensinar aquele cachorro que protege, ele vai latir, né? Ele não vai pensar se aquela pessoa poderia ser um conhecido do seu dono, se aquela pessoa está vindo para entregar algo. Não, ele, por uma reação mecânica, animal, vamos dizer assim, né, ele simplesmente reage, né? Ele não usa do intelecto para isso, né? Sim. Já E a gente ia dar esse exemplo, né? Porque ele começou a latir um cachorro aqui, mas agora ele não latiu. Sim. Só que é bem isso também. E eu pensei em outro exemplo que tem a ver com os polos dos eventos. Por exemplo, às vezes vem um evento muito positivo na nossa vida, um evento muito negativo. E se a gente não... e se a gente se identificar com eles, a gente vai ser levado e vai tirar desse estado do aqui e agora. Então, é tentar manter esse equilíbrio, mesmo estando muito bom o momento presente, ou estando muito ruim também, porque Exatamente. tentar manter o eixo. É engraçado, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa não foi muito bem numa prova, né? Ela vai dizer assim, que ela sempre vai mal numa prova. Não é isso, ela não tem que se identificar com aquele fato, né? Aquilo aconteceu e agora eu, como sou uma pessoa racional, não sou um animal, né? Então eu posso dosar, né?
Se eu estudar mais, se eu ficar mais presente, né? Durante a prova, não estiver tão ansioso, pensando lá na frente ou lá atrás, se estiver aqui no momento, vai ser muito mais fácil de eu me dar bem na outra prova, né? Então, né, não se identificar com aqueles eventos que acontecem, né? E aí me veio agora o pensamento que a gente diferenciar o que é viver o momento. Por exemplo, se escuta, né? E a gente faz essa reflexão, porque o que é viver o momento? Então a pessoa está passando uma situação difícil. Eu vou dar um exemplo bem drástico, que é um luto, né? Então, será que ela não vai estar triste no luto? Então demonstra que não é bem assim, né? Então ela o que é, qual que é a dose, né? Até onde ela vai carregar aquele sofrimento? Se está passando por um momento difícil, ok, ela tem sentimentos, né? Ela tem vamos dizer, carinho, apego e amor por aquela pessoa, vamos Claro. nesse exemplo. Então sim, ela vai ter momentos, estados de tristeza. Porém, ela vai, vamos dizer, ela vai sair daquele estado. Ela vai ter essa condição, essa capacidade de não carregar aquela tristeza consigo. O fato aconteceu, não tem como mudar, não é verdade? Isso. Mas o que ela não pode agora é viver a vida inteira com aquelas carregando aquelas tristezas. Exatamente, ela não aquele pode luto ficar consigo. a vida inteira numa margem, né? Ela tem que Exato. voltar para o centro. Exato, Isso, porque tentando- a vida vai proporcionar eventos de todos os tipos, bons ou ruins, né? Agradáveis e desagradáveis. E isso é da vida, É né? da vida, né? Mas como nós vamos reagir diante desses eventos é que está o detalhe. E isso se facilita muito quando você aprende a viver esse momento. Porque você aprende daquela situação difícil, né? E você mais aprendeu, ok. Então agora você vai carregar o aprendizado, né? E não a dor do aprendizado. Exatamente, isso, exatamente. Vai carregar o aprendizado e não a dor. E outra coisa, e isso se faz com aquela auto-observação, né? A vigília, você se vigiando, o autoconhecimento, né? Aí você se observa, né? Você não entra dentro da situação, você se observa e aí você, de uma maneira sadia, vive o momento e o tempo do momento, ele vai passar, ele não vai durar, né? Nada é para sempre, Nada é pra tudo sempre. passa. Tudo passa, E exatamente. talvez Perfeito. tentar refletir, né? O que eu aprendi com aquela pessoa que que não está mais aqui, né? Ou o que eu posso aprender com essa perda, que nada é eterno, né? Do material. Então a gente pode tentar aprender mesmo com a dor, usar ela como impulso. Isso nos leva Isso, a gente sim. a ter mais gratidão pela vida, pelas Isso. pessoas que estão ao nosso Aham. redor, pelas coisas que Exato, acontecem. porque não é? imagina, tudo é pra sempre, então sempre a gente vai ter aquela pessoa, então a gente não ia valorizar Não a presença valoriza, né? tanto. A importância da gratidão, né? Da gratidão. E eu pensei um exemplo prático aqui pra gente viver o agora, que é, por exemplo, assim, né? As nossas vivências, experiências, eventos são como se fosse uma mochila pesada. E a gente carrega essa mochila lá desde o começo da nossa vida. E aí ela vai aumentando a carga, se a gente não vive o presente. Então vai ficando pesado e vai atrapalhando a gente caminhar. Mas aí quando a gente larga essas coisas para trás, né, essas crenças, dogmas, percepções que a gente teve, a gente abre espaço para o novo. Então a mente, que é como se fosse a mochila, ela se libera e se abre espaço para entrar novas situações, novos pontos de vista, novos aprendizados, porque se a gente coloca, eu já sei de tudo, já aprendi tudo, a mochila se torna pesada. Mas eu tenho uma pergunta para você em relação a esse ponto. Pode perguntar. Se o que nós aprendemos, por exemplo, é ou não é importante, porque se fala muito, né, de a gente tem que aprender em cada circunstância, aprender em cada momento, mas e onde está, como que eu vou utilizar desse aprendizado de forma correta, né? Porque, queira ou não, tudo que nós vivemos, aprendemos, nós entendemos como importantes. Sim. Tanto que nós estamos vivendo o presente para aprender também, né? E aí, como diferenciar isso? Essa questão da mochila. se Ótima você puder. pergunta. A esclarecer. gente pode tentar pegar, né, essas situações, circunstâncias, eventos e tentar ver o que pode nos ensinar e botar esses aprendizados como uma forma de aperfeiçoar essa mochila, que é como se fosse a nossa mente. Então treinar a mente para se colocar aqui aqui no agora e ver o que tudo pode nos ensinar agora. Então E a mente não é ruim. Não, então a mente não é ruim. Ela pode pegar todos os aprendizados e se potencializar para viver melhor ainda o agora, então viver em um estado meditativo.
que até entra também a importância da meditação. Então daria para dizer que essa mochila seria como a mente, que é uma ferramenta que Isso, você vai utilizar nas circunstâncias adequadas, necessárias ali, né? Isso, é igual o pensar que a gente colocou no início, né? O não pensar. Não é que pensar seja ruim, mas pensar consciente é bom, né? Que Então, tipos de pensamento tipos de- passa por nossa cabeça, É, né? e Isso, eu exato. acredito também, né, Bel, que quando você usa do aprendizado, né, por exemplo, dessa mochila, você age com uma perspicácia, né? Uhum. Você, em menos tempo, Resolve. você resolve aquilo que você demorava mais. Então, isso faz com que a mochila fique mais leve, né? Isso, Porque você não precisa mais de todo aquele tempo, né? Vamos dizer que o tempo, né, fica leve, a mochila fica leve. Então, rapidamente você já faz uma leitura, né, com essa vigília, autovigília, e aí as coisas vão ficando mais leves mesmo, né? É mesmo, vai criando mais sapiência para botar aquela resposta certa naquele evento No momento adequado. É verdade. Então, o não pensar, ele tem isso de conseguir silenciar a mente no momento certo, mas também conseguir achar o pensamento adequado para resolver a situação, sem se perder ali nos pensamentos ou ficar desesperado, tipo, ai, o que eu faço agora? Ou preso no passado. Então, E usa mais a bússola, né, do sentir ao invés de pensar, isso. que aí vai te dar um caminho bom, né? Isso, sentir que é a intuição que vai ditar melhor o que a gente pode fazer ali no momento. E em relação ao apego, não são só apego então a pensamentos e a coisas, né? Porque quando se fala apego, muitas vezes está falando de desapegar da pessoa, né? Ou desapegar de algum bem material. Mas eu acredito que tem esse apego ao passado, apego ao que a gente, às nossas expectativas, né? Aqueles Futuros, resultados, né? aos resultados, né? Tem uma frase que eu acho muito legal, assim, você escolhe o que planta, mas colhe O que plantou. colhe o que plantou, né? É verdade. Então me parece muito isso, assim, né? Você tem a escolha do que plantar no momento. Uma vez plantado, você vai colher aquilo, né? É verdade. Mas o futuro, vamos dizer assim, é incerto. Então a gente vai construindo o futuro, que é incerto, que não existe ainda, né? Aqui Quem e dá agora. garantia no futuro, né? Perfeito. Aqui. Né? Então o que eu quero para o futuro? Isso aqui, o momento, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, vivendo, né? aquele Exatamente. Então, instante. aqui reflete o futuro, né? Sim. Então, a importância de você estar aqui agora, porque só assim você está plantando aquilo que você vai colher, né? E eu lembrei agora que muito das fantasias da mente que a gente projeta, principalmente para o futuro. Vou dar um exemplo prático, né? Quando vai virar o ano, todo mundo faz aquelas metas. Todo mundo. Tipo, eu vou Quem parar nunca, de né? beber, eu vou parar de comer doce, faz assim um tantão de metas e acredita que o futuro vai ser assim, né? Só que aí, no aqui e o agora, continua fazendo a mesma coisa. Então fala, não, ainda é dezembro, relaxa, não passou para janeiro. Tem muito tempo ainda. Isso, então se a pessoa não vai colocando uma disciplina de fazer aqui e agora, ela não vai conseguir atingir essa meta assim. E a disciplina é do momento também, né? É do Não momento. tem como fazer, exercitar a disciplina amanhã. Porque né? aí já é uma agora, sabotagem. porque- Exatamente. É verdade. Exatamente. O aqui e agora, a gente agindo assim no aqui e agora, a gente faz com que a gente não procrastine, né? Sim. Porque você vai vivendo vários aqui e agora. Exato. Vai, Que é o real. não vai protelando, né? Vai Sim, vivendo. sim. Que aí é onde a consciência atua, porque se a gente tá já pensando no que foi ontem ou como será amanhã, já não é mais a consciência que tá atuando, né? É aquela carga negativa da mochila, da mente, de colocando Isso, pra né? baixo. E a aceitação da vida, como vocês veem esse ponto? Vocês acham importante? O que Acho que muito vocês importante. aceitar a circunstância, aceitar o Uma local forma onde de está? desapego também, né? De exercitar a vida, porque a vida ela vai se apresentando, né? Com as mudanças que ela vem. E aí você tem que ir aceitando ela e vivendo ela, né? No aqui e agora. Então muitas vezes você vai ter que desapegar do que você planejou e aceitar o que vier. É verdade. E isso te liberta pro aqui e agora. É mesmo, porque o próprio universo coloca as situações que ele sabe que a gente precisa passar. Nem tudo a gente vai ter aqui, tem que acontecer assim. E agora me veio esse pensamento daquilo da culpa, né? Então, já usando da mesma frase que eu falei há pouco, que falava assim de planta e vai colher, né? Então, muitas vezes nós plantamos algo negativo.
vamos dizer assim, que depois a gente se deu conta que não fez bem. Então, como lidar com isso? Muitas vezes eu vou carregar aquela culpa, que se eu fiz uma coisa que não, né, que vai dar como resultado ruim, então eu vou carregar aquilo e meio que aceitar aquilo como uma realidade. Mas se no momento eu consigo viver diferente e plantar coisas novas, então eu já estou mudando meu futuro. Isso. Né? Já está criando uma coisa positiva. Em frente, exatamente. Porque isso isso. do carregar o passado vem também através de culpa, né? Não vem só vamos dizer, de coisas ruins que nos fizeram, ou que o mundo me fez algo ruim. Não. Né? E, então, aprender a se perdoar, eu acredito também que é algo bem importante para a gente aprender a viver o momento, porque é muito fácil você trazer o passado, né, na tela mental, né, nos teus sentimentos. É verdade. Então, viver o momento permite que vive agora, né? Nós estamos aqui conversando, cada uma refletindo, né, falando exatamente, e viver agora ponto também de vista. é aquela máxima, né? Você fez o melhor que você podia com o que você tinha naquela época. É verdade. Né? Sim, Então, não tem por que se cobrar tanto. Exatamente, se você fez o teu melhor, larga a culpa pra lá, deixa a culpa pra lá. Porque você fez o teu melhor, a tua intenção era melhor. É verdade. E outro ponto que pode também ajudar a gente a viver o agora é transformar essas impressões que a gente teve no passado, porque a gente acaba carregando essas culpas, esses arrependimentos, só que se a gente transforma essas impressões, compreendendo, né, o que aquilo tinha para me ensinar, aí a gente vai estar aceitando, trazendo aquela coisa da aceitação, e aí vai estar buscando o crescimento, porque nem sempre viver o agora vai trazer um sentimento positivo, que isso também está na dualidade. Então, às vezes vai trazer uma coisa desagradável, só que a gente vai estar ali presente, então a gente vai estar entendendo que aquela situação negativa vai estar servindo para a gente crescer. Que legal. Você ressignifica uma coisa, né? E aí aquilo que aconteceu, você ressignificando, aquilo fica leve. Isso, é verdade. Já não é mais um peso. Me passou um pensamento e sumiu. Foi. Mas eu acredito que seja isso, assim, em vez de a gente carregar uma história, né? Mas me entendam, não é que a pessoa não tenha história, que ela não tenha. Tem, né? O que ela viveu foi importante. Mas no sentido assim, do que ela aprendeu com a história de fato, né? O que a consciência dela conseguiu despertar para aquelas circunstâncias. Ou se ela está trazendo somente a história, somente a memória dos fatos, né? Então, quando a pessoa extraiu o que tem por detrás de cada evento, a sabedoria que tem ali, né? Então, ela não carrega um peso, ela carrega uma luz, né? Um aprendizado, vamos dizer, para a essência, para a consciência. Quando ela não conseguiu viver o momento e extrair daquela circunstância, ainda que sejam desagradáveis, ela vai carregar aquela memória. E a memória é o que faz com que a gente saia do presente. É verdade. A gente está sempre buscando essa fuga do presente, né? E isso é um exercício. É um exercício. Não é que agora eu vou passar a viver o presente. É igual um músculo. É igual, exatamente. Então é um sentido que você vai desenvolvendo, né? De a cada circunstância da vida você vai vivendo aquilo plenamente, aceitando, buscando essa compreensão, né? Para quê? Para viver aquilo e sair imediatamente, porque não podemos ficar ali petrificados em alguma ideia, algum evento, alguma situação, né? Sejam elas boas ou ruins, porque a vida também não são só de coisas boas, né? E aí, se nós não aprendemos a lidar também com os momentos difíceis, como que a gente vai valorizar o momento bom, né? O momento feliz, o momento agradável. Né? Como saber isso? Se vive como? Vivendo. Né? É na prática? É na prática. E também, isso, eu lembrei agora do próprio desapego, né? Porque quando a gente se desapega das nossas crenças, da nossa visão de mundo, a gente começa a aprender a realmente viver o agora, viver a realidade sem essas lentes que já colocam assim, tem que ser assim, ou isso é uma árvore, por exemplo. Isso é um conceito que, sim, a gente entende que é uma árvore, mas o que está por trás da árvore ali? Será que eu já parei para pensar ou eu só repito o que me ensinaram? Então, isso aí veio uma coisa na cabeça, meninos, olha que vocês podem me ajudar com isso. Por exemplo, o que a comparação faz com essas impressões? E a pessoa deixar de viver o aqui e agora, quando ela se compara. Nossa, atrapalha muito. Atrapalha muito. Porque a própria coisa é coisa de beleza, né? O que eles colocam, principalmente para as mulheres. A beleza, uma mulher o padrão de beleza é esse. Então a gente nunca vai
conseguir olhar para os nossos pequenos detalhes de beleza diferentes, talvez, porque a gente vai ter sempre um modelo ali de beleza que a gente tenta parecer com aquele e não expressa a nossa autenticidade ali. E isso a árvore também ensina, né? A natureza ensina. a A gente natureza tem um sabe. ponto que nós estávamos discutindo no início, né? Conversando, e falava essa integração com a natureza permite com que a gente viva o presente, né? Sim. E como a natureza nos ensina, né? Uma árvore que dá flor amarela, ela não quer da flor rosa, que não quer da flor vermelha, ela dá a sua Amarela. natureza. Então ela expressa o que ela tem de melhor, de mais belo, E né? não fica se comparando. Não fica se Exato. comparando, né? A rosa não fica se comparando com o girassol. Imagino que não, né? Perfeito. E aí que fica um jardim lindo, né? É Fica verdade, lindo. se fosse tudo igual, né? É, Tem a menor graça. E cada um tem os seus valores, suas virtudes para desenvolver e para compartilhar, Isso, né? para contribuir. Para contribuir com alguma todo, coisa. né? E esse com é esse jardim. um exemplo de viver o agora, porque a gente nunca ia parar para pensar nisso, que a natureza tem suas diferenças, nunca ia nem parar para observar que ali tá amarelo, ali tá verde, porque eu tô sempre na minha mente, a pessoa que não tá no agora. Então a gente fica sempre na mente, não observa os pequenos detalhes da vida, até o que os outros estão querendo nos falar, porque às vezes a gente fica tão identificado com os nossas situações, nossos pensamentos, que a gente não sabe nem escutar o outro, não sabe ter empatia pelo outro também. É, mas legal, então quer dizer que você observar que ali aquela árvore, né, tá ventando agora, tem um passarinho ali, quer dizer que você já Tá no agora. tá no agora, então é uma dica. Eu ia fazer dica. essa pergunta. Será que nós estamos vivendo o momento agora? Né? E a gente poderia dar uma resposta pronta, né? Mas talvez a gente poderia usar como parâmetro, né? Será que eu estou sentindo o ar nesse momento? Isso. Como Tô que está a minha respirando. respiração? Né? Como que está a minha postura? Está adequado? Será que eu não estou prejudicando minha coluna? Né? Isso são detalhes que a gente pode ir exercitando para viver melhor esse presente. Né? Será que eu estou sentindo os aromas? Né? Se eu estou comendo algo, degustando, estou sentindo aquele sabor realmente? Ou tô mexendo no celular. Ou será que é coisa. mecânico? Eu faço Outra- assim porque eu estou acostumada a fazer aquelas mesmas coisas. Outra né? coisa que eu ia dizer, que eu observo quando a gente está vivendo aqui agora, quando você recebe uma mensagem do crush, né? Aí, por exemplo, se você já no automático lê e responde, você não saboreou, né? Então, quando você está vivendo aqui agora, você saboreia, você recebe aquela mensagem, você lê. Vai pro coração. O coração saboreia, curte, aí depois você responde. Às vezes é qualquer coisa, né? Uma cartinha, uma palavra, É. uma frase. A mesma E faz- coisa. E tem tanta importância para nós, né? Quando é alguém que você gosta. Por quê? Porque é isso, porque você está vivendo com o coração, Aqui com o agora. sentimento, né? Aqui agora. Outro ponto que a gente gostaria de falar é a diferença do que é viver na mente e viver no coração, Ah, sim. que é algo fundamental para quem está vivendo o presente, né? Isso. Então você diz assim, claro, nós já explicamos que, bom, já refletimos sobre isso, né? Que a mente é importante, ela é esse depósito onde a gente vai guardando as nossas boas, vamos dizer, nossas boas ferramentas para usar quando necessita, mas sobretudo quando nós queremos, por exemplo, viver o momento e aprender realmente, a gente deveria escutar com o coração. Inclusive a gente só vai aprender, né? Se essa, vamos dizer, essa personalidade que atua através da mente, ela não intervir. Intervir, tá certo, né? certíssimo. E então, porque senão a gente vai receber algo novo e para nós vai ser conhecido, porque a gente vai trazer aquela memória lá do transfundo, lá do Comparar, né? meu depósito e comparar com aquilo que eu estou vendo, e algo novo. Então a vida, para ter esse sabor, né, que a Gil colocava, eu penso assim que penso ou sinto, não sei, que a gente tem que estar aberto, né, aberto ao novo, para você ver uma flor nova, um lugar novo. Bom, tantas coisas, né? Tudo é novo. Como Você uma passa criança. uma hora, você passa então uma plantinha nascendo, daqui uma hora ela está diferente, porque ela cresceu um pouquinho. Pois é. Né? É uma folhinha que está diferente, é uma florzinha que se abre. Né? Então, assim, essa capacidade da gente ver o novo só vai se dar se nós estivermos vivendo o presente, porque senão vai ser só uma repetição das memórias que a gente já tem. É verdade. E essa comparação. Tem até uma frase que fala: o reino dos céus é das crianças. Porque a criança faz isso. É porque a criança faz isso, não é algo literal, né? É algo que a criança, ela tá no agora, ela vive o agora, observando os detalhes, tudo para ela é novo. Mesmo se estiver passando no mesmo lugar, Sim. ela vai ver sempre algo diferente. E não é porque ela é criança, mas a gente também pode alcançar esse Sim. estado de De presença. atenção, né? E aí tem uma palavra que uso que é atenção plena, né? Ah, é. Então seria essa atenção plena, essa concentração no momento, né? Então
desligar a mente, desligar o Exatamente. coração. Isso todo mundo consegue, é um treinamento. Isso, né? que tá dentro. Não é a gente que vai ensinar vocês ou assim, né, a aprender a viver o agora. E sim, cada um com sua própria experiência vai treinar esse músculo de viver o agora e ficar forte, mas não porque o outro tá dizendo que eu tenho que fazer, mas sim porque eu compreendi e tô aplicando. E na medida que eu estou aplicando, eu vou percebendo os benefícios, percebendo a mudança e o bem-estar que causa. Então é meio que você desenvolver uma fé naquilo. Você Isso, fé, perfeito. uma crença naquilo. Uma crença, Enfim, né? Você, Por que você acredita? Porque você vai comprovar, né? Não é uma crença do porque o outro me falou. É Isso. diferente. Então, se o Exato. outro me falou, eu posso até testar para ver se dá certo, mas não é ainda a minha convicção. Você ainda não né? compreendeu por Não si. compreendi. Agora, quando eu passo a viver o momento, eu vou me dando conta, né, de que isso do viver o novo me permite ser, como diz, o ator da minha própria vida, né? O ator ou o principal. diretor da minha vida, exatamente. né? E não simplesmente vai e vem, né? No Como secundário. Como o exemplo que a gente dava lá no início, né? Claro que tem animais e animais também, né? Mas o animal, ele late simplesmente porque apareceu alguém diferente. Sim. A gente, não, tem que dar esse passo atrás, né? E ver o que é que vem de novo, de fato. né? E a gente Não tem ser- esse lado Ter animal. tanta reação. Quando nós reagimos a uma circunstância, né? É porque nós não colocamos esse estado de presença, o coração. Isso. E quando é com o coração, a gente passa a agir e não reagir, exatamente. né? Então são Quando duas existe, palavras. Uma provocação, né? Até no trabalho, que vem um colega teu te provoca, né? E você responde automaticamente, você tá Tá você sendo não- igual o animal que igual um reage. animal. Que duro, né? Mas não colocando pros outros pra fora, mas pra Pra gente nós, mesmo, pra pra nossa nós. própria reflexão, com Pra certeza. nossa provocação. E outro ponto que eu pensei agora também, a paciência é muito importante. Porque a gente só vai conseguir desenvolver a paciência vivendo o aqui e agora. Porque se a gente ficar pensando como vai ser amanhã, ou comparando com o que eu vivi ontem, a gente não vai ter essa paciência. A gente vai estar sempre ou comparando, falando, poderia ser melhor, ou criando expectativas. Aí quando vem o acontecimento, a gente quebra a cara, O fica... mais comum é vir uma ansiedade. Aí, Uma né? Porque ansiedade, nós ficamos ansiosos por causa do futuro, né? E assim, quem nunca, né? Quem Sim. nunca teve um momento de ansiedade, alguma situação, né? Porque muitas vezes é uma expectativa. E quando nós quebramos a expectativa, não tem por que ficar ansioso, né? E é bem interessante isso que você falou da paciência, porque não é assim do dia para noite, né? Agora tomei a decisão, pronto. Não, a gente vai construindo esses estados. Todo né? um processo. Mas tem que começar Tem de que algum começar. lugar, né? E outra coisa, é um processo divertido, né? Porque você está sempre se descobrindo numa situação que você não tinha aqueles olhos para aquilo, né? Então é uma coisa criativa, interessante. Vocês vão gostar. É verdade. Então, alguém tem mais algum ponto? Acho que é isso. E a última coisa que eu lembrei é também o céu. Olhar para o céu, isso pode nos colocar no presente, porque a gente vê a nossa pequenez, né? A gente vê, caramba, o tanto de coisa que existe. E também o que tá fora tem essa relação com o dentro. Então, por exemplo, o universo também tá dentro. Então, por mais que a gente esteja um corpo pequeno, a gente tem uma parte do universo em nós. Então, olhar para o céu ajuda a nos botar no agora. Eu tinha justo uma pergunta, então, já que nós tocamos nesse assunto. A gente pode usar alguma ferramenta de fora para mudar dentro, então? Mudar os nossos estados? O que nós poderíamos fazer, né? Como algo, quem sabe, para a gente viver e para que outras pessoas possam também usar disso, né? Se eu estou num estado, por exemplo, muito triste ali, o que eu tenho que fazer? Eu vou viver plenamente aquela tristeza? Ou o que eu poderia fazer, né? Será que eu poderia mudar esse estado para ver por um outro ângulo? Já que a pessoa não está conseguindo mudar internamente, ela pode usar estímulos externos, como perfumes ou músicas Imagino que olhar para o harmoniosas. céu já seja também olhar pro escutar céu, uma boa música, se né? integrar com a natureza, tudo isso. Ou até brincar com crianças, com animais, tudo isso vai despertando esse contato com o agora. E, por exemplo, se a pessoa quer mudar internamente, mas ela continua com os mesmos hábitos externos, indo para os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, isso não vai ajudar ela na mudança interna. Então, E tem a que gente combinar. consegue mudar fora, mudando dentro? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? De mão dupla, né? Mão dupla, uma via de mão dupla. Porque pra pessoa mudar fora, ela tem que querer mudar dentro também. Senão é só uma coisa superficial.
E falando nisso, né, mudar fora, um banho de mar, né, uma ducha gostosa, você se renova, né? São coisas que você pode fazer. Cachoeira. Tem bastante cachoeira. As mulheres que gostam muito de cuidar do cabelo, né? Vai pro salão, se puder, fazer uma escova, já sai renovada. Fazer a unha, É verdade. né? O autocuidado, né, para resumir. Ele também faz com que você mude dentro. Sim, isso é verdade. Porque se a pessoa não se cuida, é difícil ela criar um estado harmonioso dentro também. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.